Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar para vocês uma mini aula sobre educação e desenvolvimento a partir de algumas leituras que eu tive recentemente. Eu acho muito interessante a gente discutir e ela suscita várias discussões. A gente pode colocar a educação, eu estou falando de educação formal, tá? No centro de vários objetivos do desenvolvimento sustentável que a Unesco propõe. Então a gente pode fazer uma correlação tranquilamente de escola, de educação formal, com diminuição da fome, diminuição da pobreza, redução das desigualdades, trabalhos mais decentes e crescimento econômico, qualidade de educação, igualdade de gênero, entre outras. Então, todos os objetivos de desenvolvimento, que são 17, da Unesco, a gente pode fazer relações tranquilamente com a educação formal. Nós já sabemos que a educação ela tem impacto no desenvolvimento socioeconômico das regiões, a educação tem impacto na produtividade das pessoas e da região que elas estão inseridas, a educação se relaciona com mobilidade social, ascensão social, maiores salários, menores índices de desigualdade e, consequentemente, menores índices de violência. Só que é muito difícil você mensurar quantitativamente isso. Então, assim, como é que a gente vai mensurar esses impactos? A gente sabe das relações, mas como é que a gente vai mensurar esses impactos? Notem que a gente consegue, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro, um indivíduo, dependendo do local onde ele trabalha, ele pode, por exemplo, ter um título acadêmico de graduação, por exemplo, e ser efetivado. Ter uma pós-graduação e ser promovido. Um título de mestrado eventualmente pode te dar um incremento de salário em algumas instituições. Um doutorado ainda mais. Então, nesses locais de trabalho, você consegue mensurar quantitativamente o impacto que a educação pode ter na ascensão do indivíduo. Entretanto, é muito difícil você fazer isso coletivamente. Mas vamos imaginar o seguinte: uma sociedade bem qualificada, uma sociedade educada, aquele indivíduo ele tem ascensão social, ele tem mobilidade social, ele tem maiores salários, ele tem a capacidade de empreender. Então note como esse indivíduo ele pode movimentar aquela região ao passo que ele emprega pessoas, faz, inventa novos serviços, é, ele inova nos serviços ou nos produtos, seja lá como for, ele ajuda os parentes, enfim. É muito difícil você mensurar o que a educação de um indivíduo pode fazer em todas as pessoas que estão ao redor daquele indivíduo. Vamos supor que uma pessoa bem qualificada, bem educada, ela pode abrir uma empresa, empregar 5, 10, 50, 100 pessoas e mobilizar toda a economia daquela região. Para tentar mensurar os impactos que a educação tem, eu resolvi fazer o seguinte: peguei aqui, fiz um recorte da, da avaliação de estudantes, do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o último que teve, de 2015, e fiz um corte dos 20 países mais bem classificados desse ranking. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a. Primeiro, o que esse programa avalia? Ele avalia como é que as escolas estão formando os estudantes para problemas cotidianos em ciências, em línguas, em leitura e em matemática, certo? Então, são escolas que participam desse programa, alunos são escolhidos aleatoriamente, são alunos de 15 anos mais ou menos, então estão no ensino médio, e eles são avaliados nessas três habilidades aqui, nessas três áreas.
quando eles são avaliados, a gente vê que os países melhor classificados são Singapura, Japão, Estônia, alguns locais da China, Finlândia, Canadá, aparece Vietnã, Coreia, Nova Zelândia, Eslovênia, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Suíça, Irlanda e Bélgica. Esses são os 20 primeiros colocados da última análise do PISA. Por outro lado, no outro lado da tabela, na zona de rebaixamento, estão os 20 últimos. Países como Albânia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tailândia, Costa Rica, México, Montenegro, Indonésia e lá atrás, Brasil, perto de Peru, de Líbano, Tunísia. Bom, o Brasil é um dos últimos colocados, certo? Com essas notas aqui, o Brasil é o 63º em ciências, 59º em leitura e 66º em matemática, no ranking de, não lembro exatamente quantos países, mas é um dos últimos lugares. Trago outra informação para vocês, para a gente fechar o nosso raciocínio em breve. Uma tabela mostrando, um gráfico mostrando o percentual da população que tem ensino superior. Então, notem bem, os quadrados azuis representam a população que tem ensino superior completo da idade entre 25 e 34 anos. E o triângulo vermelho, a população que tem ensino superior, só que é um pouco mais velha, entre 55 e 64 anos. Eu chamo a atenção da Coreia, porque sempre que a gente fala de educação, muitas vezes o exemplo da Coreia do Sul ele é levantado por causa dos investimentos que a Coreia fez, a gente vai ver já já. Mas notem o seguinte, 70% da população jovem da Coreia do Sul tem ensino superior, ao passo que apenas 19,7% da população mais velha da Coreia tem ensino superior. O que isso representa? Representa que o investimento de educação e o acesso à educação superior na Coreia é muito recente, porque os indivíduos mais velhos não tiveram a possibilidade de ter o ensino superior. Né? Os índices de escolaridade de ensino superior na Coreia do Sul é muito parecido com outros países menos desenvolvidos na parte educacional. E na sua população mais jovem, ela é disparada aqui entre esses países, o que mais qualifica a sua população em relação ao ensino superior. Bom, e aí o que eu fiz? Eu peguei o índice de desenvolvimento humano, certo? Que avalia vários países do mundo, vários critérios, e quanto maior a nota, obviamente, o maior desenvolvimento humano naquela região. De novo, fiz um recorte aqui só para vocês visualizarem, e os principais países dos mais alto desenvolvimento humano são Noruega, Austrália, Suíça, Dinamarca, Holanda, Países Baixos, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Singapura, Hong Kong, não sei qual é esse, Suécia, Reino Unido, Islândia, Coreia, Israel, Luxemburgo e Japão. O que eu fiz logo depois? Eu peguei esses dados e cruzei os dados do PISA, que é de educação, com os dados do IDH, que é de desenvolvimento humano. Peguei aqueles 20 principais, peguei os 20 piores do PISA e plotei num gráfico de correlação aqui. Nesse eixo a gente tem a posição no ranking da educação e nesse eixo a gente tem a posição no ranking do desenvolvimento humano. Claramente a gente vê dois clusters aqui sendo formados, né? Duas regiõezinhas desses pontinhos. Cada ponto representa um país. Esse aqui representa aqueles que têm a maior posição, melhores, são mais bem posicionados no ranking da educação, notem, eles estão aqui. E se relaciona com a posição no IDH, ou seja, quanto maior o desenvolvimento educacional de um país, maior a sua posição no índice de desenvolvimento humano. E quanto pior a posição no PISA, né, na educação, pior a colocação no desenvolvimento humano. O Brasil está aqui em verdinho. E a gente tem um ponto fora da curva aqui, que é o Vietnã, que merece um estudo mais aprofundado.
Eu tenho interesse em ver o que está acontecendo aqui com o Vietnã. Talvez, não sei, é só uma hipótese, o Vietnã possa estar com uma hipótese que explicaria são investimentos em educação que fazem com que o Vietnã tenha um bom desempenho escolar, mas note que isso aqui é de crianças, né, de adolescentes, 15 anos, que ainda não refletiu num desenvolvimento social capaz de fazer com que o Vietnã suba posições no desenvolvimento humano. Talvez seja que o investimento de educação não é a curto prazo, né? Então, isso pode estar acontecendo. Tal qual a Coreia. Imagino que há um tempo atrás a Coreia começou a galgar melhores posições primeiro na educação, para hoje chegar a um índice de desenvolvimento humano invejável e tecnológico invejável no mundo inteiro. No Brasil, a perspectiva não é boa, e isso que me deixa muito triste. Toda vez que eu pego esses dados aqui, me dá uma depressão danada. Os dados aqui do censo da educação mostram que 70% dos estudantes do nível médio são insuficientes, são muito ruins em língua portuguesa e matemática, não tem noção básica, não sabe aplicar, não sabe interpretar um texto, não sabe aplicar a matemática para a resolução de problemas cotidianos. Notem aqui, ó, mais de 70% é insuficiente. Só o verde escuro aqui que é adequado, ou seja, 1,6% desse pessoal do ensino médio que está se formando no ensino médio, apenas um ou dois em cada 100 sabe interpretar um texto adequadamente. Olha o impacto negativo que isso pode trazer para a nossa sociedade. Da mesma maneira, o desempenho em matemática aqui, ó, 4 em cada 100 estudantes sabem aplicar conceitos de matemática para resolver problemas do cotidiano. Olha o impacto que isso pode trazer também para a nossa sociedade, para a economia, para os serviços, para o comércio. Para piorar a situação, o Brasil, que é imenso, né, ele tem uma divisão que é altamente desigual. Então, aquelas escolas que formam os piores alunos, ou os alunos menos capacitados educacionalmente falando, estão aqui no Norte e no Nordeste. Note que em vermelho e amarelo são as piores notas do IDEB. Então, com uma honrosa exceção aqui do Ceará, os estados do Norte e Nordeste têm desempenhos pífios nos exames de índices de educação básica, enquanto as melhores escolas, as melhores notas estão concentradas no Sudeste e parte do Sul. Então, assim, isso polariza muito o Brasil, né? A gente tem dois Brasis aqui, claramente, e isso vai ter impacto, de novo. Eu já mostrei anteriormente como a educação vai impactar no desenvolvimento humano. No Brasil, e numa escala mundo, né? No Brasil é igual, a mesma coisa. Mais uma prova como a educação impacta no desenvolvimento socioeconômico de uma região. Notem aqui esses dados, comparando os dois Brasis, né? Parte dos dois Brasis. Nordeste e Sul. Número de analfabetos em 2015, 14,71 no Nordeste, 3,84 no Sul. A média no Brasil é 7,4. Olha o desenvolvimento humano. Nordeste aqui sempre atrás do Sul e abaixo da média brasileira. Em 2000, em 2010 o panorama melhora, porém ainda continua a discrepância. Nordeste abaixo do Sul e Nordeste abaixo da média brasileira. População economicamente ativa. Nordeste 55%, Sul 62%. Ou seja, os indivíduos que contribuem economicamente eles estão mais concentrados no Sul. População não economicamente ativa, 44%, quase 45% no Nordeste, 37, 38% aqui no Sul. Então a maioria da população não economicamente ativa está no Nordeste.
assim como tem um maior número de desempregados e um menor número de percentual da população ocupada. Então, o panorama não é nada bom para o Nordeste, infelizmente. Uma outra coisa que eu estava colocando, né, que é legal de discutir, é o seguinte. Eu peguei aqui as 10 melhores escolas, segundo o Enem, a nota do Enem. Escolas de ensino médio. Notem onde elas estão. São Paulo, Minas, Rio, Ceará, Minas, São Paulo, Piauí, Minas, Bahia. Então, 70% dessas escolas se concentram na região sudeste, ok? E 100% delas são privadas. Se a gente expandisse aí essa lista, a maioria vai continuar no sudeste e no sul e a grande maioria vai ser privada. Por outro lado, o ensino superior, a maioria também é do sul e sudeste. Notem São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Brasília e Pernambuco. E 100% delas são públicas. Isso vai fazer diferença lá na frente que eu vou falar sobre as universidades. Mas há um paradoxo aqui, né? Porque se eu. Hoje algumas exceções. Porém, por causa do sucateamento das universidades públicas. Então, muita gente tem optado pelo ensino superior privado, por causa de estrutura, organização, etc. Mas, historicamente, as universidades públicas foram sempre as melhores. Se a gente pegar em vários índices, né, em tamanho, número de matrículas, em número de cursos, em pesquisa, em extensão, enfim. Se a gente pegar o ranking do mundo, a gente vai ver algumas universidades brasileiras, normalmente Unicamp, USP, UFRJ, UFMG, UNB, e só, não passa desses. Mas quem estão nessas escolas são aquelas pessoas que, como elas são as melhores, né, historicamente foram as melhores, elas são mais disputadas. E aí, quem entra nessas universidades são os alunos mais bem preparados, que no caso são aqueles alunos, como essa lista nos diz, que estudaram em escolas privadas. Ou seja, as pessoas tiveram uma qualificação educacional melhor e pagaram por isso, e na hora do acesso ao ensino superior, elas entraram nas escolas públicas, né? E não pagaram por isso. Isso é algo para a gente discutir, mas eu vou passar aqui adiante. Ainda piorando o nosso quadro, eu trago aqui também um outro dado interessante. Agora a minha cara aqui vai atrapalhar, mas assim, uma pesquisa recente de 2018 sobre o status do professor, ou seja, como o público, como a população enxerga o professor. Então, não bastasse as nossas escolas formarem alunos péssimos, né? Insuficientes em português, insuficientes em ciência, insuficientes em matemática, a população ainda enxerga os professores como, como ruins, com um status ruim. O Brasil foi o último lugar nessa pesquisa de uma associação renomada, né, internacional. O último lugar, ou seja, desses países que foram analisados, a população brasileira é a que enxerga pior o professor, que é um dos principais atores na educação. Ou seja, a gente não está bem. Perspectivas não são boas. Aí eu trouxe essa imagem aqui, que muita gente já recebeu isso no WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Dizendo que no Japão o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador, perdão, é o professor. Pois, segundo os japoneses, numa terra que não há professores não pode haver imperadores. Bom, isso faz sentido. De fato, o Japão é um país
extremamente desenvolvido, mas eu morei lá 2 anos e uma das primeiras coisas que eu perguntei para os meus amigos lá foi o seguinte: isso é verdade? E eles disseram: não, claro que não. Todo mundo aqui se curva para o imperador. Porém, por outro lado, o Japão ele tem um respeito violento pelos professores. Assim, é a outra ponta. Se o Brasil os professores são desrespeitados e não valorizados, no Japão é extremo, totalmente ao contrário. Eu fui lá, por exemplo, com o status de professor, fui contratado como professor, mas não dava aula. Eu dei algumas conferências só e fazia pesquisa, né? Mas quando os alunos sabiam que eu era professor, eles imediatamente se curvavam. Alunos, alunos de medicina, residentes de medicina, imediatamente se curvavam, mesmo eu sendo mais novo do que vários deles. Então, para você ver como a função de professor é valorizada num país como o Japão, né? Super desenvolvido. Mas é mentira, eles se curvam para o imperador sim. E, e aí, assim, se a gente for na rua perguntar, eu já ouvi essas respostas para a seguinte pergunta: qual o problema da educação brasileira? Eu já ouvi essas respostas: ó, não tem recurso. Recentemente houve paralisações, muito bate-boca em relação ao contingenciamento aí da verba para a educação. Não vou entrar nesse mérito, mas assim, muita gente diz que há falta de recursos. E como eu acabei de mostrar, a população enxerga os professores como ruins, o status é ruim, tá lá, tá provado, é a pesquisa, né? Números podem mentir, mas a gente acaba acreditando porque são pesquisas muito bem feitas metodologicamente. Então, assim, eu honestamente não acredito que essas sejam as respostas para o nosso problema com a educação. Porque, primeiro, incompetência dos professores. Existem professores excelentes no país, excelentes. Então a gente cansa de ver reportagens com professores, não só nas capitais, mas também no interior, se desdobrando, ganhando pouco, mas ainda assim eles têm ideias sensacionais, eles são cabeças pensantes, eles se dedicam, eles conseguem resolver problemas dos alunos, mesmo com falta de condições. Eles fazem das tripas coração para contribuir para a educação. Assim, os exemplos são diversos. Joguei no Google aqui, botei aqui só para a gente discutir isso. Mas certamente você que está me ouvindo conhece vários professores assim. É, e a falta de recursos também é uma verdade inverdadeira. Porque assim, o Brasil é um dos países que mais investe percentualmente na educação. E eu fui lá nos documentos do MEC para saber se isso era verdade, e de fato era. O Brasil investe percentualmente, né, uma, um valor superior à média dos países mais desenvolvidos e mais do que os nossos vizinhos daqui da América Latina. Agora, o porquê que, que o ensino está assim, aí eu já não sei. Não sei se é má gestão, não sei. Eu, eu não quero causar polêmicas no vídeo, mas eu acredito que se a UFBA, o FRJ, entre outras faculdades, né, públicas, tivessem uma gestão profissional, de gestores efetivamente, elas não estariam tão sucateadas, teria papel higiênico para os estudantes, sabão, ar-condicionado, vidros sem estar quebrados, boas bibliotecas. Porque desde que da minha época, e eu ouço de quem era antes de mim, e continua agora, as queixas se repetem. Então falta dinheiro para pagar o pessoal da segurança, falta dinheiro para manutenção, tem sequestro dentro das universidades, tem assalto, não tem transporte, não tem papel higiênico, os livros estão defasados.
E nas universidades privadas você não vê isso, por exemplo. Então, assim, tem alguma coisa errada, e aí faça seu juízo de valores aí, para que essas universidades estejam assim, para que o nosso ensino esteja assim. Aparentemente, não é falta de verba destinada à educação, já que o Brasil é um dos que mais investem nesse setor. A Coreia, como eu falei anteriormente, ela é um caso de sucesso na educação, porque ela passou por guerra, né, da Guerra da Coreia, e logo depois o governo coreano investiu pesado em educação, inicialmente na educação básica e depois na educação mais especializada e superior. Então hoje a Coreia, segundo os dados aqui da BBC, ela tem um computador para cada 17 estudantes no país. Hoje a gente viu lá que 70% dos jovens têm ensino superior, né? É, enfim, a Coreia ela conseguiu priorizar a educação e hoje a Coreia é um país super desenvolvido, tecnológico, um dos principais países em inovação. Então, assim, mais uma prova, mais uma prova cabal de como a educação é, como ela pode desenvolver uma região. Então, o que eu quero dizer com isso? Concluindo, eu vou falar um pouco mais depois, mas concluindo essa parte. A educação, ela vai estar envolvida, né, na parte econômica, na parte de emprego, na parte de saúde, aumentando renda, empreendedorismo do povo, ascensão social, maior consumo, maior produtividade, maior inovação, maior empregabilidade para empregos mais complexos, porque assim, hoje em dia tudo é celular, então é tudo por aplicativo. Então existem empregos que são de menor complexidade e aí não exige um nível de instrução tão alto, mas cada vez mais a gente exige, a gente não, né? A sociedade como um todo exige empregos que oferecem empregos que exigem mais capacitação intelectual. Então, língua estrangeira, resolução de problemas, matemática, enfim. E sem educação a gente não vai conseguir desenvolver. Os empregos vão surgir, não vai ter quem é, não vai ter quem consiga pegar esses empregos, porque não tem qualificação para tal. Então a gente tem que se antecipar educando nossas crianças para que futuramente a gente elas consigam criar novos empregos, estarem preparadas para novos empregos, para a globalização, para as mudanças econômicas que surgem cada vez mais rapidamente. E aí, essa leitura, né, e aula que eu estava produzindo, ela falava sobre universidades. Então, está claro já como a educação mostrei com dados do IDH, de renda, o caso da Coreia. Eu mostrei vários índices que provam, como se fossem experimentos sociais, como a educação pode impactar no desenvolvimento de uma região. As universidades como escolas de ensino superior, elas têm um papel fundamental também no desenvolvimento. Veja lá o caso da Coreia, né, com 70% dos jovens com ensino superior. Porque a universidade, ela pratica o ensino, ela pratica pesquisa e ela pratica extensão. E esses são considerados capitais intangíveis, assim, a gente não tem como mensurar, monetizar isso, né? A gente não tem como quantificar o quanto isso vale, mas vale muito. Quando uma universidade ela se instala em determinada região, ela atrai pessoas, ela capacita profissionais, novas profissões, e isso movimenta os serviços, movimenta a economia daquela região, cria-se empregos. Ao mesmo tempo, a universidade, quando ela faz pesquisa, e seria ideal que a pesquisa tivesse, né, uma visão para a comunidade, para a região que ela está inserida, nem sempre é assim, mas se for,
os projetos não são a curto prazo, eles não começam em 2019 e terminam em 2019. Eles continuam acontecendo, né? Projetos de extensão, projetos de pesquisa, desenvolvimento de novas drogas, drogas que eu digo drogas lícitas, tá? Farmacêuticas, remédios. Desenvolvimento de patentes, de, sei lá, de combustível, de, não sei, qualquer coisa que seja impactante para aquela região. Projetos de extensão, né, em saúde, que é mais da minha área. Então, por exemplo, quando o curso de enfermagem, de biomedicina, de medicina, de nutrição, faz projetos com a comunidade e leva informação, leva assistência, isso faz com que essa comunidade ela cresça, né? Ela se desenvolva, ela seja mais bem assistida. E esse é um dos papéis da universidade. A universidade, portanto, ela pode gerar um capital humano, né, que é um estoque de conhecimentos e habilidades que os indivíduos possuem em determinada região e a capacidade de executar. Existem alguns autores que classificam o capital de maneira diferente. Eu peguei esse aqui, por exemplo, que divide em capital físico e capital social. Então, capital físico, o meio ambiente, o clima, energia, transporte, enfim. Então, assim, países que são mais abençoados pela sua geografia, pelo seu clima, pelo seu solo, é, pelo seu relevo, isso tudo são capitais interessantes, minérios, vento, são interessantes para aquele país. Mas aquele país também pode ter um capital institucional forte, uma justiça que funcione, um governo mais, mais claro, mais eficiente, mais limpo, é, um capital de conhecimento, né, que você tem dados sobre aquele país, qualitativos, quantitativos, conhecimento para você pautar suas políticas, um capital humano, que é a saúde daquela população, a educação que aquela população tem, a atitude e motivação que ela tem, enfim. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vamos supor que existem dois países, tá? Dois países. Um tem um capital social mais bem desenvolvido, então tem a população mais bem educada, com serviços melhores, governo mais eficiente, maior senso de justiça, certo? O outro um capital social menos desenvolvido, mais rico em minério, em água, enfim. Vamos dar nome a esses países, tá? Como a gente já falou lá anteriormente, esse aqui, capital social, sei lá, Japão ou Coreia, e aqui, nosso Brasil. Vamos supor que acontece alguma coisa exógena, uma guerra, um tufão, um maremoto, um tsunami, um acidente natural, sei lá, sei lá, pode acontecer, mas que destrói de alguma maneira esses países e esses países eles têm uma queda abrupta na sua economia. A pergunta é o seguinte: qual dos dois vocês acham que vai se recuperar mais rápido? A gente pode discutir uma série de coisas, mas o que vai, teoricamente, o que vai se desenvolver mais rápido é aquele que tem um capital social mais bem desenvolvido, porque a população educada ela é capaz de resolver problemas melhor. Recentemente, né, a gente está vendo agora esse óleo no litoral nordestino. E a população aqui do Nordeste, sempre muito trabalhadora, eu admiro muito aqui o pessoal, por isso que eu me mudei. É, um dos motivos foi esse. Colhendo no braço, se mobilizando e, enfim, todo mundo viu na televisão. É, mas vamos supor que esse óleo também ele fosse lá para a Europa e atingisse Portugal, Espanha, França, os países todos lá. Qual vocês acham que vai resolver mais rápido o problema? Eu, minha suposição, minha hipótese é que a Europa vai resolver mais rápido o problema. Não, não vamos nem para a Europa não. Esse óleo chegou ao mesmo tempo no Nordeste e Rio de Janeiro e São Paulo. Qual tem a maior capacidade em resolver os problemas?
São Paulo e Rio de Janeiro. E não é por causa do povo ser melhor ou pior. É como a gente viu nos gráficos anteriormente. O Brasil é dividido em dois. As melhores faculdades, as melhores universidades, aliás, as universidades públicas, elas têm 90% das pesquisas, né, de inovação e patentes no país, e todas elas, as melhores, estão concentradas no Sul e Sudeste. As cabeças pensantes, elas estão concentradas no Sul e Sudeste. Não é que tenha cérebros brilhantes no Nordeste, é que tem menos, porque tem menos oportunidades, menos instituições. Então, se existe um óleo impactando o litoral de Nordeste e de Sul e Sudeste, é mais fácil para o Sudeste, por conta de instituições, cabeças pensantes, infraestrutura e investimento, é mais fácil para o Sudeste desenvolver formas de você encarar e minimizar e mitigar o problema. Mais fácil que atingir só o Nordeste, porque aqui temos menos faculdades de ponta, temos menos aparelhagem, temos menos estrutura, temos menos mestres e doutores, temos menos, portanto, pesquisas, inovações e capacidade de resolver problemas. Simples assim, o que é uma pena. Então, eu trouxe aqui também alguns trechos da Constituição que mostra sobre reduzir desigualdades sociais e regionais, que é exatamente o que a gente está falando, e como é que vai fazer isso, né? Incentivando desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica, tecnológica. Então, se isso ficar concentrado no Sudeste, a gente vai ter sempre essa polarização que vai tornar um país, o Brasil, vai continuar sendo dois Brasis. Um mais tecnológico, um mais europeu, e o outro mais pobre, com menos capacidade de desenvolvimento socioeconômico. E a gente tem que aproveitar esse momento, porque as universidades, que como eu falei para vocês, têm ensino, têm pesquisa, têm extensão, que contribuem para o desenvolvimento regional, a gente tem que aproveitar esse momento de expansão dessas universidades. Notem que as universidades elas aumentaram muito nos últimos anos. Então, olha, só de 2000 a 2010, as universidades públicas quase dobraram. E vocês não estão vendo aqui, mas as universidades privadas quase triplicaram. Então, sim, existe um aumento, uma expansão muito grande no número de pessoas que estão acessando o ensino superior. Mas também não adianta acessar o ensino superior se o ensino superior for ruim. Se essas pessoas que ingressam no ensino superior vêm de escolas que não formam aluno que não sabe ler, que não sabe interpretar, um aluno que não sabe fazer conta. Não adianta, essas pessoas dentro da faculdade a gente não vai formar cabeças pensantes capazes de desenvolver a região. Então a gente tem que dar algum jeito de aproveitar esse momento de crescimento do Brasil para cuidar da educação. Porque se a expansão do ensino superior está acontecendo, seria muito bom que esse ensino superior fosse de qualidade e que os ingressantes também tivessem a qualidade que o ensino superior espera. O que não é verdade. E a gente viu pelos dados que não é verdade. As escolas privadas de ensino superior, elas expandiram muito. Então, assim, hoje, 3 em cada 4 estudantes do ensino superior estão matriculados na rede privada de ensino. Então, assim, as universidades privadas, a gente tem que reavaliar a função delas na sociedade, porque elas podem contribuir bastante. Elas podem contribuir bastante, já que elas têm 3 quartos, 75% dos alunos, dos jovens alunos aí na educação superior. E além disso, as faculdades estão cada vez mais se interiorizando. Então, assim, isso mesmo antes do governo Lula e muito no governo Lula, mas continua essa interiorização que é super importante, porque o cara lá do interior, para ele ter um ensino superior, ele tinha que se deslocar quilômetros,
centenas de quilômetros todos os dias, ou, normalmente, se afixar nas capitais para estudar. Isso demanda dinheiro e às vezes essa família não tem como sustentar seus filhos fora do local onde eles vivem. Então, sim, essa interiorização foi muito importante. Existem estudos que mostram que quando a pessoa se forma, existe uma grande probabilidade de ela continuar no local onde ela se formou. Então, se essas faculdades, se essas especializações, elas se encontram somente nas capitais, as pessoas vão para as capitais e lá vão conhecer pessoas, vão ter que fazer networking, elas vão acabar se fixando lá. Então, é ideal que o Brasil desse tamanho, que tenha faculdades espalhadas no Brasil inteiro, para que você forme pessoas capazes de desenvolver a região de maneira igual em todo o território nacional. E também, apesar das críticas, né, o ensino à distância também tem ganhado muita representatividade atualmente. E eu acompanhei mais ou menos aí o ensino à distância e melhorou bastante o nível do ensino à distância. Assim. É uma tendência que é muito difícil a gente negar. Né? O ensino à distância vem com tudo e, de uma certa maneira, ele universaliza a entrada no ensino superior, a formação do nosso povo, porque uma universidade pode ter polos em vários interiores e oferecer um ensino à distância ou parcialmente à distância, né? Um modelo híbrido aí de ensino. Então ela também se expande quando você implementa o ensino à distância. E uma coisa que eu gosto muito de avaliar, eu tenho avaliado na área de saúde, que é a demanda da região e o número de pessoas que estão se formando, né? E as especialidades que estão sendo formadas. Então aqui está difícil de ler, mas formava-se em 2009 muita gente de administração, direito, pedagogia, contabilidade, enfermagem, serviço social, fisioterapia, medicina, educação física e sistemas da informação. Já em 2017, né, quase 10 anos depois, algumas coisas mudaram. Continua direito, pedagogia, administração e contabilidade dominando. E aí tem engenharia civil, enfermagem, psicologia, educação física, arquitetura e fisioterapia. Então, assim, aí dá pra gente comentar várias coisas. Várias coisas. Hum, as, as universidades elas vão criando cursos de acordo, muitas vezes, com a demanda da região. Então, assim, será que é tão necessário assim tanta gente formando em contabilidade? Será que isso não tem a ver com a burocracia do país? Será que é importante o direito dominar o, o número de matrículas, o número de formados no país? Faz sentido? E aí a gente tem que pensar, né? Na área de saúde, hoje em dia essa medicina do estilo de vida, né, que faz com que você cuide mais da sua saúde do corpo, mas também da cabeça, e aí você já espera que aumente o número de pessoas de curso de nutrição, curso de psicologia, de educação física, que são cursos extremamente importantes para cuidar da nossa saúde, né? A saúde global. Então, o nosso povo está envelhecendo, a gente está vivendo mais e é importante a gente fazer exercício, a gente cuidar da nossa cabeça, a gente cuidar da nossa alimentação, a gente cuidar do nosso sono, do nosso estresse e aí acaba exigindo profissionais qualificados para atuar nessas áreas. E aí, na minha cabeça, não faz sentido você aumentar o número de pessoas que se formam em direito e em ciências contábeis. Não tirando a importância desses cursos, mas eu não consigo enxergar o Brasil como um país desenvolvido formando tantos profissionais nessas áreas. Ou muito, principalmente, majoritariamente nessas áreas. Algo que faz meus olhos brilharem um pouquinho é a pedagogia aqui, na, figurando entre as primeiras. Mas a gente sabe que não é valorizado, e deveria ser. E esse dado é outra coisa muito legal.
que também tem no censo do ensino superior. Olha o que esse dado nos traz. Ele nos traz o número de ingressos e concluintes em cursos de graduação para cada 10 mil habitantes, segundo a área, né? E uma comparação com a Organização de Cooperação dos Países de Desenvolvimento Econômico. São os países mais ricos da OCDE. Bom, a OCDE em 2014 formava em Ciências Sociais, Negócios e Direito 21 pessoas para cada 10 mil habitantes. Em educação, 5 para cada 10 mil. Em saúde, 10 para cada 10 mil. Tá? O Brasil entram na faculdade 61 alunos na área de Ciências Sociais, Negócios e Direito para cada 10 mil. Ou seja, entra 3 vezes mais alunos procurando essas áreas no Brasil do que países desenvolvidos. Tá? Em educação, entram 28, quase 30, então são 6 vezes mais do que em países desenvolvidos. Em saúde, o dobro, 20 para cada 10 mil. Se fosse assim, a gente ia falar, pô, o Brasil está super bem, está capacitando mais pessoas do que os países desenvolvidos economicamente. Então, assim, a gente está caminhando em passos largos. Acontece que, desses 61 que entram na área de ciências sociais, negócios e direito, apenas 22 se concluem o curso. Fica parecido com a OCDE. De educação, de 28 que entram, se formam 10. Em saúde, de 20 que entram, se formam 7, um terço, que é menos que os países desenvolvidos. Em engenharia, de 22 que entram, se formam 4. E aí a gente pode discutir várias coisas. A gente pode discutir finanças, né? A capacidade de manter um curso desse por longos anos. E também a gente pode discutir a qualidade desses alunos que estão entrando, porque se um aluno, como eu mostrei anteriormente, um aluno sai do ensino médio não sabendo com matemática inadequada, como é que ele vai fazer a engenharia, a arquitetura? Como é que ele vai concluir um curso desse? Se o cara tem um índice lá do PISA de ciências que é pífio, como é que o cara vai se formar em medicina, fisioterapia, enfermagem, psicologia? Se o cara não sabe interpretar o texto, como é que o cara vai se formar na área de educação? Difícil, né? Então, existem várias coisas que a gente tem que mudar, que a gente tem que reavaliar, e eu espero do fundo do coração que o governo que está aí e os próximos tenham um pensamento e uma dedicação maior para a educação, porque, como a gente viu lá no início, a educação está relacionada com o desenvolvimento do país. Desenvolvimento econômico, social, capacidade de inovação, de colaboração, a gente entender que em momentos de crise a gente tem que ser mais unido, né? Essa capacidade, por exemplo, que os japoneses têm depois de uma tragédia, de um furacão daqueles, eles se organizam rapidamente, eles têm um senso de comunidade muito grande, e a gente, infelizmente, a gente não tem isso, né? A gente é um pouco mais individualista. E isso vem com a educação. Isso vem com a educação. Então, assim, questões de racismo também. Tem outros países, mas aqui, né, pesado. Igualdade de gênero, discussão de política, assim, tudo isso a educação pode lapidar melhor nós todos. E isso vai contribuir bastante para o desenvolvimento do nosso país. E nesse contexto, os professores que, que são atores fundamentais na educação e que têm uma imagem arranhada no nosso país, nós, professores, estamos passando por um momento de mudanças de paradigma na educação, mudanças na forma da nossa atuação, e isso não é exclusividade do Brasil, é do mundo inteiro.
mas por eles estarem mais desenvolvidos, é muito possível que eles passem por essa mudança de uma maneira mais rápida. Essa transição eles passam melhor e mais rápido que a gente, né? Porque a gente tem uma base ruim. Mas o que eu quero dizer com isso? É que hoje os professores eles têm que se adequar a novas metodologias. Hoje a questão de você cuspir giz lá, falar e passar conhecimento que está no livro, e esse livro super defasado já não é mais aceito. As gerações de alunos elas estão cada vez mais elas se separam cada vez num período de tempo menor. Então eu não me vejo tão distante dos meus professores, né, em geração, né, em entendimento das coisas. Mas os alunos agora, que são meus alunos, que não tem nenhuma uma mudança de idade tão grosseira, eles são completamente diferentes, eles são melhores que a minha geração em muitas coisas. E outras coisas, a nossa geração talvez seja melhor, mas eles já nasceram com computador, já nasceram com tablet, com não sei o quê. Então eles estão com muita informação, internet. Então eles têm é uma outra demanda de aprendizado. E os professores que atuam hoje não cresceram nessa demanda. Então é difícil você conseguir executar uma aprendizagem para esses alunos da melhor maneira possível. Então isso demanda uma mudança na atuação do professor. A informatização, né, cada vez mais presente nas escolas, no ensino superior. E é importante também a gente problematizar a nossa educação em problemas regionais, globais também, mas muito regional. Então, o Brasil ele tem especificidades no seu sistema de saúde, por exemplo, questões sociais, étnicas, que deveriam ser sempre bem explorados na educação, né? Porque são problemas que a gente vive no nosso dia a dia. Beleza que o mundo é globalizado, a gente tem que entender como é que funciona o mundo inteiro, mas talvez seja mais interessante a gente conhecer o, o SUS, o Sistema Único de Saúde, do que o sistema americano. É interessante a gente conhecer o sistema americano, o sistema japonês, o sistema coreano, para a gente importar e copiar as coisas que são boas. Mas como a gente atua, por exemplo, falando na área de saúde, né? No Brasil, no Brasil é o Sistema Único de Saúde, e 90% da população depende desse sistema, então é muito importante que, mais do que os outros países, a gente entenda do nosso, para a gente atuar cada vez melhor. E a educação está cada vez mais rápida, a inovação cada vez mais veloz, então assim, é complicado para todo mundo que está envolvido no sistema se adaptar e executar a função da melhor maneira possível. Então, ser professor está exigindo cada vez mais adaptações, mais aperfeiçoamento, capacitações, e é uma área que eu tenho me encantado recentemente, que eu tenho feito pesquisas, e eu espero honestamente que elas sejam bem vistas e que possam contribuir de alguma maneira para a atuação dos meus colegas no país, e que a gente consiga melhorar a educação para a gente se tornar uma nação, aquela nação do futuro que a gente sempre ouviu, e a gente consiga vivê-la, tá bom? Então, são 53 minutos, né? 28 slides. Espero que vocês tenham curtido aí, que vocês tenham pensado várias coisas, que tenha fosforilado alguns neurônios aí na cabeça de vocês, algumas ideias, e, e que suscite discussões sadias, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.